Existe diferença entre sexo e sexualidade? Será que é pecado ter fantasias eróticas? Por que Deus criou o sexo? Somente para a procriação? Ou então para os prazeres também? Essas e outras questões serão respondidas nesta videoaula, então não percam! A paz, queridos, que bom estarmos aqui novamente no nosso programa semanal da Escola Bíblica Dominical para darmos sequência à nossa série de estudos bíblicos baseado no tema os valores cristãos. E hoje chegamos na lição de número 8. A lição de número 8 tem como título Ética Cristã e a Sexualidade. É isso mesmo. Hoje nós vamos trabalhar sobre a ideia da sexualidade. E a leitura bíblica em classe se encontra na primeira carta aos Coríntios, no capítulo de número 7, do verso 1 ao verso 16. Primeira carta aos Coríntios, no capítulo de número 7, do verso 1 ao verso de número 16. Para quem não me conhece, eu sou o professor Fábio Segantin. Se você está aqui pela primeira vez, seja muito bem-vindo ao nosso canal. É um canal semanal onde toda semana eu posto um vídeo sobre a Escola Bíblica Dominical orientando os professores, mas tem muitas pessoas que não são professores, mas vêm até o nosso canal para se aprofundar nas Sagradas Escrituras. Se você gostar desse vídeo, deixe o seu like. Não esqueça, tá? Aqui do lado tem um botão para se inscrever. Se você não é inscrito, se inscreva e não deixe também de fazer o seu comentário. Queridos, apenas 30 segundos eu estou fazendo um pré-lançamento de um curso que eu vou lançar sobre teologia. É isso mesmo, tá? Aqui embaixo tem um link, na descrição desse vídeo vai ter um link onde você vai clicar nesse link, você vai para um site e nesse site você vai deixar o seu nome e o seu e-mail. Eu automaticamente vou receber o seu cadastro e vou entender que você está interessado em fazer o curso de teologia, tá bom? Então isso é um pré-cadastro, você não vai pagar nada por enquanto. Eu só preciso saber quantas pessoas realmente querem fazer esse curso pessoalmente comigo, tá bom? Então, se vocês têm interesse, clica aqui que ao decorrer do tempo eu tenho novidade para vocês, tá bom? Então, lição de número 8, Ética Cristã e a Sexualidade. Hoje vamos falar de um tema, por isso que eu vim até de vermelho. Tem pessoas que vão ficar vermelhas dentro da sala de aula. Talvez você aí do outro lado vai ficar vermelho ou vai ficar vermelha pelo assunto de hoje. É isso mesmo. Hoje nós vamos falar sobre um dos temas que é um tabu dentro das nossas igrejas. Qual é esse tema, Fábio? Sexualidade e sexo. Você sabia que existe diferença entre a sexualidade e o sexo? É isso mesmo. Nós vamos trabalhar esses dois temas dentro dessa videoaula. Então eu convido você a ficar conosco até o final, porque eu tenho certeza que você vai aprender muita coisa interessante aqui. Então o nosso tema hoje é polêmico, ele é um tabu, mas ele precisa ser encarado de frente. Por quê? Porque nós não falamos. E por causa do sexo e da sexualidade, muitos casamentos têm se acabado dentro das nossas igrejas. É isso mesmo. Por nós não trabalharmos o tema como ele deveria ser trabalhado, por vergonha, por achar que ele não é espiritual, por achar que ele é demoníaco. E esse tema, ele tem destruído, não que ele seja pejorativo, mas pela falta de informação, pela ignorância, pelo não ensinamento pedagógico e correto desse assunto, muitos casamentos têm se desfeito. E é isso que nós vamos trabalhar aqui nessa videoaula. Você professor, você professora,
educadora precisa ter uma postura honesta, uma postura bíblica e uma postura verdadeira diante desse tema, tá? Não sinta-se envergonhado de falar sobre esse tema, fala consciente, fala com responsabilidade, fala dentro das Sagradas Escrituras, que eu tenho certeza que esse tema vai revolucionar a vida de muitas pessoas. Tópico primeiro, sexualidade, conceitos e perspectivas bíblicas. Ponto 1. Conceito de sexo e sexualidade. Sexo é diferente de sexualidade. Por quê? Preste atenção. O sexo, tá? Eu sei que o que nós vamos falar aqui é uma forma muito simples, tá? É muito superficial, mas é a ideia basilar do que é sexo, tá? A diferença entre sexo e sexualidade. Por exemplo, você vai levar para sua classe o que é o sexo. Quando nasce uma criança, no registro da criança coloca o que? O sexo. E a gente sempre fala, é masculino ou feminino. Mas o que identifica num recém-nascido, quando o médico faz a ultrassom, ele passa aquele gelzinho, ele faz a ultrassom, o que identifica se é macho ou fêmea, se é feminino ou masculino? É o órgão genital. É isso que vai caracterizar o sexo feminino e masculino, é o órgão genital, ok? Então é um dos pontos onde eu diferencio o sexo das pessoas. Aí eu sei se é homem ou se é mulher, se é feminino ou se é masculino. Ok? É assim que nós diferenciamos. A própria biologia, Deus é um ser perfeito, né? Por exemplo, eu, sexo masculino, não gero, por exemplo, óvulos, tá? Eu gero o quê? Eu vou falar um grande palavrão, não é palavrão não, e não se sinta envergonhado, tá? Simplesmente você vai refletir a minha cor da minha camiseta hoje, ok? O que o masculino produz para a reprodução espermatozoide? Pronto. A mulher, ela não produz espermatozoide, ela produz os óvulos. Ou seja, então você consegue entender que a própria biologia, que o próprio Deus, quando cria o ser humano dentro da sua complexidade, ele cria o macho com o seu órgão genital próprio, tá? Inerente a ele, e dentro dele a capacidade de produzir espermatozoide. A mulher é diferente. A mulher tem a genitália dela diferenciada do homem. Para quê? Para receber aquilo que é do homem. E ela, dentro dela, a biologia, o DNA dela vai produzir o que? Óvulos. Então você consegue entender que o próprio Eterno criou isso? Ou seja, para diferenciar o homem e da mulher. Isso é fantástico, tá? Isso é sexo, tá? Isso é sexo. Queridos, ponto 2 agora. O sexo foi criado por Deus. Para muitos, tá? Não fique envergonhado. Para muitos, Deus vira o rosto quando um homem e uma mulher estão fazendo sexo, ou seja, o órgão genital de um penetrando no outro, ou seja, vice-versa. O que acontece? Muitos vão pensar que Deus vira o olho porque Deus fica envergonhado. Negativo. Em Gênesis capítulo 1, verso 31, o Eterno afirma que tudo aquilo que ele criou foi muito bom. E no verso 27 ele cria o homem, a sua imagem e semelhança. Ele cria macho e fêmea, ou seja, ele cria o ser humano para fazer sexo. Então ele viu que o sexo é bom. E se ele viu que é bom, ele não vira o rosto. Olha o que eu vou dizer. Ele sente alegria quando há sexo. Ou seja, olha que interessante que eu vou dizer. Fábio, que besteira que você falou, que heresia negativo. Tudo na sua criação, no seu funcionamento, ele falou que era bom. Se é bom, é agradável. Você consegue perceber que quando o homem e a mulher estão fazendo sexo dentro do casamento, para Deus isso é bom, é agradável, é perfeito, é justo, é honesto? Então o sexo é uma criação de Deus. Fique tranquilo, querido.
Não precisa sentir vergonha de Deus, não. Não precisa sentir de Deus, não. Porque quando vocês, dentro da honestidade, estão fazendo sexo, eu sei que esse termo, não é sexo, é amor. Eu sei, querido, mas tentem entender que nós estamos trabalhando a ideia da sexualidade e do sexo. Tá? Então, o sexo, ele foi criado por Deus e para Deus. Isso é bom. Isso é muito bom dentro dos parâmetros bíblicos, é claro. Tá bom? Não precisa nem nós ficarmos comentando acerca disso, tá? Eu me lembro quando eu era muito menino, jovem ainda na igreja, e as meninadas ficavam conversando, os adultos conversavam com a gente quando eu era muito menino, e aí tinha sempre aqueles contos que as pessoas diziam por aí, né? Que tinha irmãs que sentiam vergonha na hora do sexo, com vergonha do anjo aparecer na hora do sexo, porque o anjo estava visualizando eles. Queridos, presta atenção, a Bíblia diz que é bom, e se é bom, pode fazer dentro do casamento, e ponto final, tá bom? Ponto de número 3, tem gente que está morrendo de vergonha aí do outro lado, né? Ponto 3, a sexualidade é criação divina. Aqui eu vou ficar sem enroleixo, eu vou reto e direto, eu vou direto ao ponto. O que é sexualidade? Sexualidade pode ser interpretada de algumas formas. Sexualidade não é sexo. Sexualidade são por exemplo, são os pontos do seu corpo aonde você sente mais prazer, aonde você sente mais alegria, aonde você se conecta com uma outra pessoa. Ok? Sexualidade, então, pode ser pontos do seu corpo aonde você sente mais prazer, mais alegria, em conexão com o próximo, aonde ativa o desejo de fazer o sexo. Tá bom? Uma outra coisa que é a sexualidade também, que isso não é pecado, eu vou deixar muito bem claro que não é pecado os pensamentos na hora do sexo. Porque tem muitas pessoas que vão dizer que isso é pecado. Sabe o que é pecado, querido? É você trabalhar, é você viver a tua esposa como uma prostituta na hora do sexo. Isso é pecado. Você ver o seu esposo como um prostituto, como um cafetão. Desculpa a expressão. Aqui eu preciso ser reto e direto. Isso é pecado. Isso é pecado. Mas você, querido, presta atenção no que eu vou dizer. Para você chegar no ato sexual com a tua esposa, com o teu esposo, tá? Isso acontece quando você trabalha o dia inteiro, aquela loucura, tá? Chega à noite, aquela loucura, mal conversa com a esposa, vai deitar, aí apronta, aí começa? Não, tem que ter as preliminares. Isso você aguça na onde? Na conversa. Hoje tem um WhatsApp, né? Você manda um WhatsApp para sua esposa, uma florzinha, um coraçãozinho, um ursinho, um negocinho aqui, um negocinho ali. Ou seja, você vai ativando. Nossa, meu amor, como você tá lindo, tô com saudade de você. Você vai estimulando o pensamento, você vai estimulando o sentimento. Ou seja, essa estimulação do sentimento e o toque corporal, isso se chama sexualidade. Por isso que sexualidade não está atrelada ao sexo. Por isso que dois homens, por exemplo, quando vão ter relações sexuais, eles ativam a sua sexualidade. Tá? O problema da sexualidade é boa? Ela é boa, santa e agradável a Deus. O problema é o que eu faço com essa sexualidade. Se essa sexualidade for para o meu par, se for para a mesma pessoa, por exemplo, homem para homem aí é pecado, mulher com mulher aí é pecado, mas se for sexo oposto, é santo, é digno de honra e de louvor a Deus. Vocês conseguem perceber então que isso é bom, é perfeito e é agradável a Deus? Tá? Tópico segundo, o propósito do sexo segundo as Escrituras. Para que fazer sexo? Ponto 1. Multiplicação da espécie humana. Será que o sexo foi criado somente para a procriação? Preste atenção no que a ideia do autor nesse ponto. A procriação é a ideia primordial. Tá?
Não é a ideia exclusiva, a ideia é primordial, mas não é a única. Tá bom? Ou seja, o sexo foi dado para procriação, mas dentro da procriação foi embutido a sexualidade. Então, olha o que eu vou dizer aqui. O Eterno faz o sexo tem a ideia de procriar, mas ele embute nesse procriar também a sexualidade, ou seja, o prazer, a alegria de fazer esse ato. Ou seja, você não faz esse ato simplesmente para ter filhos, mas você faz esse ato para sentir-se prazeroso. Se fosse assim, um casal, se fosse assim, nós teríamos um time de futebol hoje, né? Tinha que ter 10, 12, 15, 20 filhos hoje. Se a ideia primordial era essa, se a ideia exclusiva era essa, então nós estamos fritos hoje, né? Porque nós temos 1, 2 filhos no máximo, né? Eu tenho 2 apenas, tá? Eu tenho 2 só. Então você percebe que a ideia é primordial, não é exclusiva. Tá? A ideia primordial é essa, ou seja, ele cria o sexo para a procriação, mas ele cria a sexualidade para dar prazer nesse ato, tá? Para trazer satisfação ao homem e à mulher. Tá? Aí o autor vai citar tanto o caso de Adão como o caso de Noé, que para ambos a mesma ordem foi dada: frutificai, multiplicai e enchei a terra. Tá? Ponto de número 2, satisfação e prazer conjugal. A procriação, como eu já disse, não é o único propósito da relação sexual, mas sim, qual o propósito então do prazer, da satisfação, do sexo? Então não é exclusivamente a procriação, mas olha só, o sexo junto com a sexualidade, ele produz alegria, satisfação, comunhão, entrega, segurança, amor e cumpre o propósito de Deus. Vocês sabiam? A Bíblia diz isso, a Bíblia afirma isso. Se você estiver orando, mas se você não estiver se você tiver brigado com a tua esposa na área sexual, por exemplo, a tua oração é impedida. Olha como isso é santo, agradável e perfeito aos olhos de Deus. Então isso não é algo demoníaco, é algo santo e prazeroso. Tá bom? Ponto de número 3, o correto uso do corpo. Queridos, aqui a gente vai trabalhar o corpo. O autor vai trabalhar a ideia aqui do que? Como que você usa o corpo na relação sexual? Você tem que entender o seguinte, que o seu corpo é templo do Espírito Santo de Deus. Ele não pode, então, ser usado para atos pecaminosos. Tá? Então, o seu corpo, ele não pode se relacionar primeiro, com outro homem. Tá? Ou com uma outra mulher. Por exemplo, sexo iguais, não pode. Homem com homem não pode. Homem com mulher não pode, ou seja, o seu corpo tem que se relacionar com uma outra pessoa dentro da legalidade, dentro do casamento. O seu corpo não pode se relacionar com parentes, a Bíblia proíbe. O seu corpo não pode se relacionar com animais, a Bíblia proíbe isso daí. Tá? Então tem uma relação muito forte. A nossa relação, a nossa entrega de um corpo para outro tem que ser para sexo oposto e dentro do casamento. Tá bom? Vamos agora para o tópico terceiro. Queridos, agora vamos para o terceiro tópico. O terceiro tópico diz assim: o casamento como limite ético para o sexo. Tá? Então o casamento vai delimitar o ato sexual. Ponto primeiro, prevenção contra a fornicação. Aqui eu quero chamar a atenção de vocês. O que é fornicação? Fornicação é o ato sexual praticado entre jovens, entre solteiros, ok? Isso pode ser jovem ou não ser jovem. Se nunca casou e pratica o ato sexual, está em fornicação. O que eu quero trabalhar com vocês é a ideia do seguinte, tá? Porque a Bíblia só autoriza o ato sexual dentro do casamento. Aí eu quero trabalhar a ideia dos jovens, tá? Por quê? Porque nós estamos vivendo numa era de muita informação. E nessa era que nós estamos vivendo, esse assunto é um assunto
para eles muito corriqueiros, né? Ainda mais com a internet, eles têm acesso, hoje não é novidade você mostrar uma mulher pelada para eles, nua, tá? Seios de mulher ou vice-versa, tá? Ou seja, os órgãos genitais, tanto de um homem e de uma mulher, os nossos jovens hoje têm acesso, né? Não vamos ser hipócritas de dizer que eles não têm acesso, porque eles já viram. Tá? Eles já viram. Engana você que seus filhos nunca viram, né? Não, o meu não, tira isso da sua cabeça. É só você assistir uma novela, é só você assistir um filme e no comercial vai ter uma cerveja, parece uma mulher de biquíni. Você consegue entender que isso já é algo aguçado na vida deles? É aí que eu quero trabalhar uma ideia. Eu peço, né, que vocês trabalhem essa ideia na congregação de vocês, na escola, na classe de vocês. Como fica a situação do jovem? A gente força eles a casarem novos, sem construírem uma estabilidade financeira para o seu casamento, tá? Ou então eles constroem essa estabilidade, e vocês sabem, se um jovem entrar na faculdade, por exemplo, com 18, no mínimo, ele vai sair com 21, 22, 23 anos, tá? E cá entre nós, né? Hoje é outro mundo, hoje é uma outra visão que os nossos jovens estão tendo, por exemplo, diferente da minha, né? Diferente da minha. Então, vocês percebem, o que eu quero que vocês percebam, como está difícil ser cristão. Porque a Bíblia não negocia, a Bíblia proíbe o ato sexual antes do casamento. E o que nós estamos mais vendo hoje são jovens fazendo sexo antes do casamento. Isso é uma coisa corriqueira, queridos. É uma coisa calada, secreta, mas é uma coisa corriqueira. Eles estão sempre fazendo. Então o que eu quero trabalhar é a ideia do seguinte: o que eles fazem? Eles se preparam financeiramente para depois se casarem, ou casam ainda muito cedo, e depois vão construindo junto a sua independência financeira, a sua estrutura familiar dentro de uma faculdade, para depois procurar um bom emprego, porque o menino de 18, 19 anos não tem um bom emprego, né? Tem pessoas com 23, 24, 25 que ainda não conseguiram o seu desejado emprego. Então vocês percebem como está difícil realmente ser crente? O que precisamos fixar é o seguinte, que a Bíblia não negocia. Se a Bíblia fala que é pecado e ponto. Tá? Então é essa problemática que eu trouxe para vocês e eu queria que vocês conversassem aí na classe de vocês. Ponto 2, o casamento e o leito sem mácula. Aqui o autor está tratando do que? Do famoso adultério. Eu tenho uma aula específica sobre o adultério. Tá? Eu tenho uma aula específica sobre o adultério, uma aula fantástica, tá bom? Que no meu ponto de vista o adultério é um ato de covardia. Você está adulterando algo original. E quando você adultera, você comete uma covardia. Como você dá uma facada nas costas de alguém. Você é um covarde. Tá? Você está traindo essa pessoa pelas costas. Eu resumo esse ato como um ato de covardia. Então o autor está trabalhando a ideia do adultério, que no meu ponto de vista é um ato de covardia. Ele também vai trabalhar aqui a ideia do segundo casamento. Tá? Queridos, eu sei que esse assunto é complicado, eu sei que esse assunto é muito amplo, mas eu quero ensinar a minha opinião sobre este assunto. Tá? Cada caso é um caso, e ele tem que ser analisado pessoalmente e individualmente. Tá? Em tese, em resumo, tá? Eu entendo, por exemplo, eu, Fábio Segantin, sou casado. Faz de conta que eu abandono a minha esposa. Eu abandonei a minha esposa. Biblicamente, eu não posso me casar novamente. E ela, no meu ponto de vista, tá claro, embasamento bíblico, ela pode sim casar de novo, porque não foi erro dela. Não foi erro dela. Aí vamos inverter a situação. Ela, minha esposa, me trai ou ela me abandona. Conclusão, ela não pode, porque isso foi uma decisão dela de me abandonar. Ela quis, ela saiu do relacionamento, ela não pode.
porque se ela se casar, ela está em adultério. E eu posso me casar novamente. Esse é o meu entendimento dentro das Sagradas Escrituras. Eu sei que isso é muito polêmico, tá? Isso vai dar muito pano para manga, como dizia o meu pai, mas esse é o meu entendimento baseado nas Sagradas Escrituras. Eu termino a aula de hoje dizendo o seguinte: sexo e sexualidade é coisa de Deus. Então, meu irmão, usufrua para a glória de Deus dentro da normalidade bíblica. Amém? Que o Eterno continue te abençoando, prosperando a tua casa, a tua família, os teus negócios e até semana que vem, querendo Deus.